paz do Senhor para todas as amadas do grupo. Depois de uma introdução maravilhosa feita pela irmã Gracivânia na semana passada, eu venho fazer um breve resumo dos capítulos 3 a 7 do livro de Josué para as irmãs. Dando uma passadinha no capítulo 1 de Josué, que se inicia com a preparação de Deus a Josué, com uma injeção de ânimo para que ele cumprisse seu propósito, Josué, então fortalecido, ele prepara o povo para passar o Jordão, enviando 2 espias a Jericó. Então, já no capítulo 2, nós encontramos Raabe, uma prostituta que passou a crer no Deus de Israel como o verdadeiro Deus do céu e da terra. Lá na frente, irmãos, nós veremos que a mesma abandona a idolatria de Canaã e se une à fé de Israel e ao Deus de Israel. E veio a ser uma ancestral, né, do Messias. Muitas de nós fizemos como Raabe, abandonamos a idolatria, uma vida de muita liberdade que às vezes até levava à libertinagem, né, para servir a esse Deus que nos faz pessoas respeitadas, faz pessoas diferentes por termos a sua presença conosco. Raabe chega a dizer aos espias que o povo estava com o coração desmaiado, sem ânimo, por causa da presença deles, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Na verdade, nós que somos filhas de Deus, que andamos com a sua presença em nós, precisamos ser reconhecidas como servas de Deus, como portadoras da sua presença, né? No capítulo 3 de Josué, nós vemos Deus bem presente com aquele povo, mas de um modo, digamos assim, invisível, né? Porque a sua presença, ela estava simbolizada. A simbologia era a Arca da Aliança, né? Mas os seus feitos eram vistos através dos milagres realizados. Eles não foram levados para conquistar a terra de qualquer jeito. Eles foram, sim, orientados como deviam seguir até o seu destino. Assim somos nós também, conduzidas, dirigidas, direcionadas, como nós devemos nos comportar, instruídas por Deus, para conquistarmos a Canaã celestial. No capítulo 4, Deus fala para Josué lhe dando direcionamento. Nesse capítulo, o povo vivencia mais um milagre, que é a passagem do Rio Jordão, né? A presença de Deus era com eles. O desejo de Deus, não só com aquele povo, mas com a gente também, é que cuidemos da nossa fé, dos nossos filhos. As pedras memoriais que foram postas nas ribanceiras do Jordão era uma oportunidade que aquele povo estava tendo para ensinar a seus filhos a respeito do poder e da fidelidade de Deus. Era como um memorial, né? Engrandecido por Deus naquele dia, foi Josué diante de Israel. O povo passou a temer e a, a respeitar mais a Josué, como fazia com Moisés. Nós precisamos ter testemunhos reais, testemunhos nossos, experiências nossas com Deus, para não só relatar aos nossos filhos as nossas experiências como cristãs, mas também ao povo, né? Às pessoas, ao vizinho, no nosso trabalho, na oportunidade que nós temos. Muitas vezes a gente vai numa consulta médica, começa a conversar com a pessoa que está assim do lado e a gente tem a oportunidade de relatar alguma coisa que Deus fez por nós, né? Relembrando o que Deus nos tem feito. Ou seja, a gente fica dando testemunhos. E isso também levará não só os nossos filhos, como as pessoas que nos ouvem a confiar no Deus que nós servimos. Com certeza, o nosso testemunho acrescentará a fé de alguém. No capítulo 5, descreve sobre o anúncio dos feitos do Senhor ao povo de Israel. A notícia desses feitos corre bem rápido. Quando os reis ficam sabendo, os reis dos amorreus e dos cananeus ficam sabendo que aquele povo havia passado o Jordão a seco, os seus corações se apavoram. Ou seja, o ânimo deles foi de água abaixo. Eles sabiam que Deus era com aquele povo. O temor veio sobre aqueles reis.
Irmãs, precisamos confiar a cada dia que a presença de Deus é conosco. Se estivermos andando com Deus, Ele derreterá o coração do inimigo, mas precisamos fazer segundo a vontade de Deus. Josué, ele seguia as ordens do Senhor. Foi assim quando circuncidou aquele povo, quando celebrou a Páscoa. A circuncisão concedia àquele povo o direito de participar das bênçãos do concerto. Era um sinal de submissão ao concerto. Essa circuncisão foi efetuada ao povo que nasceu no deserto, pelo caminho, porque, como a gente sabe, irmãs, aquele povo que havia saído do Egito, todos eles já haviam morrido, né? Como Deus tinha falado. Nenhum deles entrou na terra. Mas aí os seus filhos que estavam seguindo o caminho, eles haviam nascido no deserto, eles não eram circuncidados ainda. Por isso que Josué chegou a fazer aquilo. Embora eles já estivessem na terra prometida, era necessário um preparo espiritual, tanto da circuncisão quanto da Páscoa, para antes de iniciar a conquista dessa terra. Na finalização desse capítulo, do capítulo 5, eu quero ler os versículos de 13 ao versículo 15. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegando-se Josué a ele, e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés. Aleluia. Porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Que palavra maravilhosa, irmãos. Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. A irmã Tassiane fez um comentário maravilhoso sobre esse descalça os sapatos dos teus pés. A gente tem que largar muita coisa dessa terra mesmo, irmãs, pensando na Canaã celestial. A gente tem que se soltar de muitas coisas terrenas para poder fazer a vontade do Senhor. A presença de Deus nesse momento, ela era completamente real, não era apenas a simbologia da arca, mas era o próprio Senhor com Josué, dando assistência, né, cuidando, porque Deus ele não deixa a gente largado, irmãos. Em todas as situações da nossa vida, quando nós buscamos a Deus, ele se faz presente, ele se faz real. Amém. No capítulo 6, eu quero destacar o versículo 10. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: Gritai, então gritareis. Nesse capítulo, eu também destaco uma palavra, que é a palavra obediência. Eles estavam diante de uma grande conquista, de um grande desafio, que era rodear uma cidade fortificada. Jericó era uma cidade fortaleza, era considerada invencível. Eles acreditavam que os deuses cananeus protegiam essa cidade. Olha só a responsabilidade de Josué, que era provar para todos que nosso Deus era superior aos deuses deles, né? Meu Deus, que responsabilidade. Será que nós podemos provar ao mundo que o nosso Deus é superior a tudo? Agindo de qualquer maneira, mostraremos a diferença ao mundo? Não, não mostraremos. O nosso dever é seguir a ordem do nosso general. Às vezes, como aquele povo, devemos usar de estratégias e calar. Apenas ficar na dispensação do Senhor, que na hora certa nos fará dar o brado de vitória. Aleluia. Jericó, ela foi considerada as primícias das conquistas, né? Ou seja, a cidade era para ser considerada anátema ao Senhor. Significa que objetos ou pessoas eram para ser dedicados a Deus, ou então era para ser destruída, né?
Ou era dedicada a Deus, ou era para a destruição, ou era para o serviço de Deus. E a ordem para aquele povo é que ninguém deveria pegar nada daquela cidade, apenas que fosse tirada Raabe e todos aqueles que estivessem com ela. O conselho de Josué foi que eles não pegassem nada para si, porque tudo aquilo ali seria anátema, né? Ele falou ainda assim, ó, guardai-vos de trazer maldição para o povo, porque com esse ato vocês vão estar desobedecendo a Deus. Infelizmente, Acã, ele não deu ouvidos ao conselho. Ele pegou do que não lhe era devido, do que era consagrado ao Senhor. Acã furtou, mentiu e ainda tentou esconder o pecado. Aí eu quero destacar aqui a palavra cobiça, né, que foi o que aconteceu com Acã. Para finalizar esse capítulo, o capítulo 7 diz que Deus ele se irou. O pecado é o desejo que muito ardente, né, que muitas pessoas têm em possuir o que não é seu. Isso é a cobiça, né? É um desejo ardente que muitos têm de possuir o que não é seu. E muitos irmãos têm destruído e estão sendo destruídos por causa desse pecado. Acã e a sua família foram destruídos porque ele não obedeceu a palavra, ele desejou o que não lhe pertencia. Isso aí traz para a gente uma comparação entre Raabe e Acã. Raabe era uma prostituta cananeia. Ela não conhecia o Deus de Israel e chegou a ser poupada ao reconhecer a soberania de Deus, arriscando a sua vida e a vida da família a serviço do Senhor. Ela chegou a fazer parte da genealogia de Cristo, enquanto Acã, que era israelita da tribo de Judá, devido à sua infidelidade a Deus, foi executado. O efeito do pecado de Acã não só afetou ele, sua família, seus pertences, não, ele afetou também uma nação, né? A nação israelita. Então, quero dizer para os irmãos que, no meu entendimento, o desejo de Deus para nós é que sejamos obedientes, santos, separados do pecado, diferentes do mundo, que tenhamos experiências com Deus para podermos testemunhar, trazer à memória, tanto a memória dos nossos filhos como a memória dos outros, né, os feitos de Deus na nossa vida, porque Deus ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. Que a presença de Deus seja real em nós e que o mundo possa ver isso, mesmo que muitas vezes a gente não possa nem expressar, né, dar uma palavra, mas na hora certa Deus nos fará falar o que é da sua vontade. Eu quero agradecer a oportunidade, que Deus continue abençoando esse grupo, em nome de Jesus. Obrigada.